és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Boa noite, meus irmãos. Que maravilha poder estarmos juntos para cultuar a Deus, estarmos juntos nesta live. É maravilhoso contar com a presença de cada um de vocês conosco. Maravilhoso mesmo. Espero que os irmãos possam ser bem edificados pelos cânticos, pelas orações, pela palavra. Que Deus abençoe. Abençoe muito mesmo cada um de vocês, suas famílias, seu dia a dia. Quero estar saudando nesse momento a nossa irmã Maria, o nosso irmão Márcio, o nosso irmão Osmar, a minha cunhada Isaura, a Tatiane, a Vilma, a Roseli. Esses irmãos já estão conectados conosco e é maravilhoso poder estar com vocês, meus irmãos, poder estar cultuando a Deus de todo o nosso coração, está abrindo nosso coração para o louvor, para a adoração do nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado,
Damos-te graças, ó Deus, por este momento de culto, de adoração, de louvor. Damos-te graças, ó Deus, pelos irmãos que já estão conectados conosco. Damos-te graças pela vida de cada um, Senhor. Damos-te graças pela dedicação deles em estar cultuando, estar louvando, estar adorando, estar consagrando a Ti suas vidas. Ó Deus, muito obrigado. Que o Senhor esteja atendendo a oração de cada um para responder, curando as suas feridas, ó Pai, curando as suas enfermidades e também, ó Deus, ajudando-os nas lutas para que possam vencer todos os problemas, lutas e dificuldades. Nós os entregamos em Tuas mãos, louvando a Ti, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus, cantar um cântico de louvor, de adoração a esse Deus. Um abraço, Isaura. Já havia falado seu nome, mas acho que a sua conexão tinha caído. Então, abraço. Abraço também a Ângela. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso estar com vocês, né? Muito maravilhoso, que Deus possa abençoá-los. Abençoar também a Rutilene e a que está conosco, a Júlia. Abraço, Júlia. Rutilene, minha irmã, Júlia, minha sobrinha. Um abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos louvar a Deus, vamos cantar o cântico sobre as águas. Vamos cantar esse cântico que é maravilhoso e que a gente pode estar lembrando do cuidado de Deus para conosco. O cântico é sobre as águas. Louvamos. Sei, Deus, que tu és por mim, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Me alcançar.
Que bênção poder louvar, bem alegre, né? Louvar com todo o coração, com toda a alegria, louvar o nome do Senhor. Nós queremos estar saudando os demais irmãos que também entraram, além dos irmãos que nós já saudamos, que nós já mencionamos, nós também temos a nossa irmã Sueli, o meu irmão Isaac, a minha irmã Cláudia, a minha irmã Sonja, e agora a Rutilene está falando também da Alba, irmã do Roberto. Ô, minha irmã, que maravilha! Deus abençoe sua vida, um prazer ter você na live com a gente, viu? Um abraço bem grande, minha irmã. Deus abençoe fortemente a sua vida e da sua família. Abraço também ao Joca, né, o nosso irmão João Albuquerque, lá de Diadema. Maravilhoso estar com vocês. É muito bom estar com todos vocês, louvando o Senhor, cultuando. Graças a Deus. Alba, muito bem, Alba. Deus abençoe, viu? Maravilhoso. Ficamos felizes da sua presença com a gente. Irmãos, nós temos um Deus que é incomparável. Nosso Deus é grandioso, é incomparável. E é com muita alegria que nós louvamos esse Deus. Vamos cantar este canto que diz incomparável. Vamos louvar a Deus com mais este cântico alegremente. É bom louvar, né? Tu és incomparável, Senhor. Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável, Senhor. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos céus da terra. Incomparável, Senhor, tu és. Não há está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Cante mais uma vez. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar,
Glória a Deus, né? Que maravilha poder louvar com grande alegria. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós louvamos a Ti por reconhecer que Tu és um Deus incomparável. Senhor, a Tua voz ressoa como um trovão em todos os lugares. Não há lugar onde o Senhor não esteja. A Tua mão é aquela que sustém todas as obras, todos os habitantes do céu, da terra, do mar, estão em tuas mãos, ó Deus. Nós te louvamos por essa grandiosidade, pelo seu poder, pela sua grandeza, que é inimaginável. Senhor, abençoe nossas vidas, ó Pai, que temos fé suficiente em nossos corações, ó Pai, dada pelo teu Santo Espírito, para crer no Senhor como Deus que é acima de todos os deuses, como Deus que é o Deus que é de fato incomparável. Senhor, abençoe nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele que controla todas as coisas, e até mesmo esta pandemia está em tuas mãos para cumprir propósitos determinados pelo Senhor. Por isso, ó Pai, não nos deixes desanimar, mas sustenta-nos, ó Pai. Levanta os nossos joelhos desconjuntados, ó Pai, e nos abençoe, Senhor, para que com fé, com esperança, possamos estar olhando para o alto, aguardando a tua vontade soberana, o teu agir soberano sobre todas as coisas, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco. Ó Pai, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos que estão conosco nessa live, eu os entrego em tuas mãos, no nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, amém. Que Deus abençoe também nossa irmã Cida. Minha irmã, Deus abençoe. E você possa estar também sendo abençoado, você, sua casa, o irmão João. Que o Senhor abençoe toda a sua família. Meus irmãos, a gente, nas sextas-feiras, nós buscamos louvar bastante, cantar bastante, né? E temos uma palavra um pouco mais curta, e louvamos a Deus, cantamos, porque é maravilhoso cantar ao Senhor. E diante daquilo que nós temos passado, das dificuldades, dessa pandemia, dessas enfermidades, dessas lutas todas, nós queremos descansar no Senhor. E o cântico que nós vamos cantar agora é esse: descansarei. Descansarei. Vamos estar então cantando mais esse cântico.
é tempo de sofrimento, é tempo de angústia, é tempo de aflição, é tempo, ó Pai, de muitas preocupações, é tempo, Senhor, de muitas tristezas, são muitos os lares que perderam seus entes queridos. Senhor, é tempo de estar buscando a Ti, ó Deus, é tempo de estar buscando socorro em Ti, buscando alento em Ti, é tempo de confiar e esperar em Ti, Senhor. Por isso, faz que a nossa fé esteja aumentando cada vez mais. Que os enfermos possam ser curados, ó Pai. São diversos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Nós temos irmãos que estão com enfermidades já de há muito tempo, o caso do nosso irmão Irlindo. Nosso irmão tem tido dores frequentes no olho, Senhor. Perdeu uma visão e a outra está também prejudicada. Cura o teu servo, ó Deus. Cure os demais que estão enfermos. Nós temos familiares que perderam pessoas bem chegadas. Ó Deus, esteja consolando os nossos corações. Esteja, ó Pai, animando cada coração. Esteja nos fazendo compreender, entender e aceitar que Tu és Deus. Está acima de todas as coisas. Está acima até mesmo das lutas, das tempestades. O Senhor é aquele que pode nos dar poder para vencer todas as lutas. Alegra o nosso coração, Senhor. Fortalece o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé, Senhor. Nós entregamos cada um dos nossos irmãos que estão cultuando conosco nessa live, entregamos cada um em Tuas mãos, ó Pai, rogando as bênçãos dos céus sobre eles, sobre cada um, Senhor. Cada família tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, tem as suas preocupações, tem o seu choro. Ó Deus, esteja protegendo, abençoando, fortalecendo e dando vitórias. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite, ainda no livro de Filipenses, as últimas sextas-feiras, nós temos usado para falar no livro de Filipenses, exceto a sexta-feira passada, que nós reprisamos um culto que falava acerca da ceia do Senhor. Mas hoje vamos retomar esses estudos no livro de Filipenses. E o que nós temos hoje, meus irmãos, é o capítulo 1, versículos 12 a 18. Vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar nesse texto. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 18. Abra aí a sua Bíblia e esteja você também extraindo as lições, acompanhando conosco as lições. Vamos tentar extrair lições simples, mas que seja de grande proveito para nós. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18, diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto,
quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Impressionante a firmeza do apóstolo Paulo, não é mesmo? Como ele nos ensina com esta visão que ele tem do reino de Deus. Irmãos, nós pensando nos tempos de hoje, nessa pandemia, em todas essas coisas que têm acontecido no presente, tantas pessoas morrendo, pessoas do nosso meio, pessoas da igreja, pessoas que são os nossos vizinhos, parentes, amigos, pessoas do nosso lado caindo. E ainda assim, nós podemos perguntar: por que os crentes sofrem? Por que sofremos? Há algum propósito nisso? Nesse sofrimento todo? Quais são os propósitos de Deus em todas essas coisas? Porque Ele permite o sofrimento também para os crentes? Irmãos, são perguntas que são feitas nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, nos momentos de lutas. E é isso que nós vamos ver agora, através desse texto. Vamos estar extraindo algumas lições que o apóstolo Paulo nos dá através desse texto. Antes de passar propriamente ao estudo, eu quero estar saudando também o nosso irmão José Daniel e a Socorro. Deus abençoe vocês também, que estão presentes conosco. Irmãos, os cristãos filipenses haviam se preocupado extremamente com a situação do apóstolo Paulo em Roma. Não há dúvida de que uma das perguntas candentes que eles queriam fazer quando Epafrodito saiu a procurá-lo relacionava-se com o seu estado físico. E enquanto escrevia uma carta que logo seria levada por Epafrodito à igreja de Filipenses, Paulo referiu-se à pergunta deles quanto ao seu bem-estar. No versículo 12 ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo preso por causa do Evangelho, preso por pregar o Evangelho, e agora quando a igreja preocupada procura saber do seu estado físico, ele fala: irmãos, eu quero cientificar de que as coisas que me aconteceram contribuíram para o crescimento do Evangelho. Paulo, quando escreveu essa carta, era um prisioneiro. Não há esta dúvida de que escreveu a epístola aos Filipenses durante o período de 2 anos em que esteve preso em sua própria casa alugada, porém acorrentado a um guarda romano. E nesse propósito, quando escreveu, Paulo via em sua prisão, ele via um propósito. Só um minutinho, irmãos. Acertar aqui. Aí. Paulo via um propósito em sua prisão e sofrimento. Ele diz: estou bem e ativo. Escrevo, é verdade, em cadeias. Tenho tido muitas dificuldades, mas a coisa mais importante
é que as pessoas estão aprendendo acerca de Cristo através dos meus sofrimentos. Que coisa impressionante esta, que revela o coração do apóstolo Paulo, a fé do apóstolo Paulo e a maneira tranquila como ele recebia aquela prisão, recebia aquele sofrimento, passava por aqueles sofrimentos. Que atitude fantástica! Paulo tinha uma capacidade maravilhosa para ver um propósito positivo em tudo o que lhe estava acontecendo. Ele poderia ter cruzado os braços durante esse tempo da prisão, poderia ter se enterrado, perdido o ânimo, perdido a esperança. Podia estar lamentando, murmurando, reclamando, questionando a Deus, mas não, ele estava contente, ele estava alegre, ele estava maravilhado porque percebia pessoas conhecendo a Cristo através dele, através dos seus sofrimentos, através da sua prisão. Ele percebia na sua prisão uma oportunidade de ouro para pregar o Evangelho. Que coisa maravilhosa! Nós podemos ver no apóstolo Paulo que o propósito que ele vê em seus sofrimentos é o progresso do Evangelho. O propósito que Paulo via no seu sofrimento, na sua prisão, está esboçado nas palavras do versículo acima. Quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele via um propósito positivo em tudo o que estava acontecendo com ele. Da sua própria prisão, Paulo mandou chamar os judeus para explicar o motivo da sua prisão, para explicar acerca das circunstâncias que o levaram à prisão. Ele chama os judeus para isso, está registrado em Atos, capítulo 28, versículo 17, que Pedro queria conversar com os principais dos judeus. E quando chegaram esses judeus, ele repassou as circunstâncias que o levaram àquela condição de prisioneiro. E eles se dispuseram a o ouvir. E nos dias seguintes, esses líderes judeus voltaram para ouvi-lo explicar acerca do Antigo Testamento e acerca da vinda de Jesus Cristo, a esperança de Israel. E alguns creram nele. Outros, porém, rejeitaram sua mensagem. Mas, diz o texto que alguns creram nele. Então, Paulo via no seu sofrimento, na sua prisão, um propósito para o progresso do Evangelho. Irmãos, temos passado por lutas, dificuldades, aflições e temos nos perguntado qual é o propósito? Temos perguntado a Deus qual é o propósito?
ao invés de reclamar, perguntar por que nos acontecem todas essas coisas, temos perguntado, Senhor, qual é o propósito? Por que o Senhor tem permitido que essas coisas tenham acontecido comigo? Qual é o seu propósito? O apóstolo Paulo via naquele seu sofrimento um propósito para o progresso do Evangelho. Primeiramente, na comunidade pagã. Primeiramente, na comunidade pagã. O tempo que Paulo passou naquela prisão foi o suficiente para causar um forte impacto sobre toda a cidade de Roma. O seu testemunho atingiu várias camadas sociais. No versículo 13, Paulo diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e também dos demais. Paulo não estava na cadeia reclamando, murmurando. Ele estava falando de Cristo. Estava falando de Cristo. Quando os líderes judaicos vieram ouvir Paulo explicar por que se encontrava na prisão, numerosos guardas pagãos que ficavam vigiando Paulo 24 horas por dia ouviram sua história várias vezes. A guarda imperial estava acostumada a ver na prisão muitas pessoas colocadas ali por roubo, assassinatos, crimes, mas não estavam acostumadas a ver alguém ser colocado na prisão porque se dizia religioso, porque se dizia ser de Deus, conhecer a Deus. Isto era inusitado. Certamente que isto era comentado por muita gente e dessa maneira o nome de Cristo tornou-se um tópico comum de conversa. Quem é esse Cristo? Ele deve ser uma pessoa muito importante, muito especial, para receber tamanha lealdade por parte de alguém. Vamos procurar descobrir mais. E dessa maneira, Paulo ia alcançando a comunidade pagã. Paulo estava emocionado por esta oportunidade de falar de Cristo ao mundo pagão. Afinal, este era o alvo principal da sua vida, falar de Cristo. Qual é o alvo principal da sua vida, meu amado irmão? Qual é o alvo principal de nossa vida? Qual tem sido o alvo principal de nossa vida? Também, o evangelho progredia até mesmo na comunidade cristã. A prisão de Paulo estimulou os cristãos de Roma a falarem acerca de Cristo. Quando eles ouviram falar da ousadia de Paulo, começaram a falar com mais desassombro a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo no versículo 14. A igreja talvez estivesse um pouco acomodada ou com medo de falar de Cristo. Mas, ao ouvirem falar acerca da ousadia de Paulo, então eles passaram a pregar o evangelho com mais desassombro. É interessante, meus irmãos, porque algo dentro do homem reage à bravura dos outros. Ao verem a bravura de Paulo, então eles também, com mais ousadia, com mais
desassombro, passaram a pregar a palavra de Deus. Mas muitas vezes, como cristãos, não nos lembramos dos que sofreram e morreram por sua fé em Cristo. Nos esquecemos das testemunhas que deram a sua vida por amor a Cristo. E quando nos lembramos, e quando nos apercebemos disso, e quando nos voltamos para este fato, então nos sentimos mais vivos em nossa fé. Que seja assim, que venhamos a ser avivados pela braveza com que, pela bravura com que nossos irmãos do passado anunciaram Jesus Cristo. Mas também havia progresso da pregação do Evangelho na comunidade judaica. Quanto ao que o Paulo falou nos versículos 15 a 17, não podemos afirmar com certeza quem eram, mas comparando com Atos 16, podemos pensar que eram judeus não convertidos, que tinham de confrontar-se com Paulo em seus próprios termos, Jesus Cristo. Em sua inveja e rivalidade, em sua ambição egoísta e seus motivos falsos, pregavam a Cristo enquanto tentavam desacreditar a Paulo. Mas Paulo diz que importa. Se o evangelho é pregado, que importa? Parece que quanto mais tentavam convencer o povo de que Jesus não era o Cristo, mais e mais pessoas ficavam convencidos de que ele realmente era o Cristo, o Filho de Deus. Diz o texto que muitos se convertiam. Então, meus irmãos, qual era mesmo a atitude de Paulo em meio ao sofrimento? O versículo 18 diz: uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Paulo via progresso no Evangelho e então ele, através disso, se sentia feliz, mesmo em meio ao sofrimento. Como ele poderia ficar triste ou deprimido quando o propósito para o qual ele nasceu estava sendo cumprido de uma maneira admirável, mesmo através do sofrimento? Mas o propósito para o qual ele havia nascido, e dizer que o propósito para o qual Deus o chamou era para anunciar o Evangelho. Então ele estava feliz, porque o Evangelho era pregado através das suas algemas, através dos seus sofrimentos. Irmãos, nós temos muitos outros motivos pelos quais os crentes sofrem. Primeiro, comunicação do Evangelho de Cristo. O sofrimento ajudou Paulo a comunicar a mensagem de vida em Cristo, o que lhe deu esperança e alegria durante a sua prisão. Outra coisa, a compreensão dos sofrimentos dos outros. Paulo compreendeu que seu próprio sofrimento ajudá-lo-ia a ter simpatia por outros que sofrem. Ainda, produção da maturidade cristã. O sofrimento, quando visto adequadamente, pode produzir a maturidade, o crescimento cristão. Terceiro motivo pelos quais os cristãos sofrem
é por causa de pecado pessoal. Os cristãos, às vezes, sofrem por causa de pecado em suas vidas. Somos filhos de Deus e como tais, somos disciplinados com o fim de voltarmos à comunhão com Ele. Ainda porque vivemos em um mundo contaminado pelo pecado. Há também o sofrimento que resulta do fato de vivermos no mundo poluído pelo pecado. Às vezes acontece por causa de outras pessoas e está além do nosso controle. Também sofrimento que não podemos compreender, né? Há sofrimento difícil de compreensão, de difícil percepção do propósito e do motivo. Por exemplo, Jó. Jó passou por esse tipo de experiência e, contudo, confiou em Deus, mesmo quando os outros se haviam afastado dele. Até quando a sua mulher o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Ele sabia que além desta vida estava o significado de sua experiência. Não podia compreender, mas pela fé ele aceitava e esperava o agir de Deus. E ainda por levar o indivíduo à experiência de salvação. O sofrimento também tem sido a oportunidade que algumas pessoas têm de aceitar Jesus como seu Salvador. Conheço pessoas que no hospital, quando está no hospital internado, aproveita para ali evangelizar muitas pessoas. Então, são esses os motivos pelos quais nós podemos sofrer. Mas que nós possamos ter a atitude do apóstolo Paulo em meio ao sofrimento. Descobrir qual é o propósito. Descobrir qual é o propósito. Eu posso finalizar perguntando: qual é a minha atitude para com o sofrimento? Como eu tenho reagido? Tenho murmurado? Esbravejado? Reclamado? Questionado o próprio Deus? Como tenho reagido em meio ao sofrimento? Tento desenvolver uma atitude positiva para com o sofrimento, não importando qual seja a sua causa? Ou gasto a maior parte do tempo sentindo pena de mim mesmo ou me amargurando contra Deus e contra os outros? Como tem sido a minha atitude? Procuro oportunidade de transformar o meu fardo em bênção, como fez o apóstolo Paulo? Temos que transformar, irmãos, o sofrimento, transformar os fardos pesados que carregamos, temos que procurar transformar isto em bênção, em uma capacidade para a maturidade cristã, para o crescimento cristão. É isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que mesmo no sofrimento, em cadeias, acorrentado, com guardas vigiando, ainda assim ele se alegrava em Cristo e se alegrava em ver o Evangelho de Cristo sendo anunciado. E alegrava-se ainda mais quando via pessoas se convertendo por causa do Evangelho, por conhecer a Jesus Cristo, por conhecer a obra de Deus. Que Ele nos abençoe e nos faça pensar, refletir e descobrir que podemos fazer para que Cristo apareça em minha vida, para que Cristo seja louvado em minha vida, mesmo em meio ao sofrimento. Busquemos o Senhor. Busquemos o poder que vem do Senhor. E aí então, certamente, as lutas, as dificuldades, as aflições, o sofrimento vai ser
instrumento de bênção. Vai ser meios para que o Evangelho de Cristo seja conhecido. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus possa dar a nós, cada um de nós, força e poder para, mesmo em meio ao sofrimento, louvar a Deus. Nós temos o cântico que diz que não importa as circunstâncias, ainda assim nós vamos louvar o Senhor. Nós temos o texto de Abacuque que diz, olha, mesmo que falte tudo, ainda assim eu louvarei o Senhor. Que seja essa a nossa atitude para com Deus, para com aquele que é o Senhor de nossas vidas, aquele que nos tem abençoado dia a dia, constantemente, o Deus que tem estado conosco e não tem nos deixado sucumbir, ok? Vamos cantar um cântico? E aí a gente encerra com uma oração. O cântico do nosso cântico do nosso inário, bem curtinho, mas que nos leva à vivificação. Tu que sobre a grande cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor, venha vem Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem Senhor nos inflamar, vem, nossas almas inflamar. Vamos orar. Ó Deus, aviva a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Senhor, nos dá força e poder para vencer as lutas, as dificuldades, as aflições, o sofrimento. Mas, Senhor, nos abençoe ensinando-nos a tirar dos sofrimentos lições de proveito e crescimento espiritual. Que não venhamos a ficar lamentando, murmurando, chorando pelos cantos, pelo contrário, ó Deus, que possamos aproveitar para buscar mais o Senhor, para orar mais em quantidade, mais em intensidade, mais em fervor. Aviva o teu povo, a tua igreja, que esses dias difíceis de pandemia sejam dias que venham a ser oportunidades para que o Senhor seja conhecido através do nosso testemunho, através da nossa vida. Que possamos, ó Pai, amar ainda mais o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos. Que possamos dizer com Abacuque, mesmo que nos falte tudo, ainda assim louvarei o Senhor. Abençoe, Pai, nossos irmãos, cada um deles em particular, o lar de cada um, a vida de cada um. Abençoe os casamentos, abençoe os relacionamentos, marido, mulher, pais e filhos. Abençoe, ó Pai, as nossas igrejas, dando fervor aos crentes. Abençoe, ó Deus, o nosso país, nossos governantes, dando sabedoria aos nossos governantes para legislar com
justiça. Ó Deus, nos abençoe. Carecemos do Senhor, mas também somos agradecidos, ó Deus, por tudo o que nos tem dado. Porque o Senhor não nos deixa sucumbir. O Senhor é quem nos sustenta com mãos fortes e poderosas. Nós te louvamos. Somos agradecidos. Nós agradecemos o teu nome, ó Deus. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquei muito feliz com a presença de cada um. A Fernanda, que agora no final também me saudou. Que Deus abençoe, Fernanda, a sua vida. Sidney, que ele possa ter saúde, que ele possa se recuperar. Abençoe a Beth, que também está acompanhando a programação. Ela não está aqui em casa comigo nesse momento, mas está acompanhando a programação. A Ângela, o Isaac, cada um dos nossos irmãos, a Sueli, a Rutilene, a Júlia, a Roseli, a Vilma, a Tatiana, a Isaura, o Osmar, o Márcio, a Maria, a Sonja, a Alba, o Erlindo, a Cida, Daniel. Deus abençoe cada um de vocês, meus amados. E que no próximo domingo, os irmãos que não puderem ir à igreja, acompanhem conosco o culto, que embora sendo presencial, vai também ser transmitido no YouTube, ok? Então, participe conosco também. Cultue conosco, né? E nós temos todas essas programações. Dia de quarta-feira, nosso estudo bíblico. Dia de sexta-feira, nosso culto, ok? Deus abençoe. Um abraço a todos. Um final de semana abençoado. Deus seja convosco. Vou passar aqui uma música para vocês irem saudando, se quiser colocar algum recadinho, alguma coisa, irem se despedindo. Enquanto a gente vai ouvindo essa música, a gente se despede. A Ângela está pedindo que continue orando pela recuperação da Bárbara. Sim, Ângela, vamos estar orando. Que Deus abençoe a Bárbara, que fez essa cirurgia. Que Deus abençoe. Ok? Então vamos estar passando a música enquanto vocês se despedem aí. Deus abençoe vocês, ok? Oração